Hoje eu tô aqui para compartilhar outra experiência de leitura muito boa de 2017. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma experiência de leitura que também vai servir como recomendação. Afinal, eu gostei muito de As Ondas, da Virginia Woolf, e eu vou compartilhar um pouquinho no vídeo de hoje como é que foi essa experiência. Lembrando sempre que lá no blog também vai rolar uma versão escrita, onde eu vou incluir links para compra, link para o Scoob e para o Goodreads, e também vou incluir alguma coisa que eventualmente eu editar aqui no vídeo ou esquecer de comentar. Então é sempre legal conferir o post completinho com texto e vídeo lá no blog. As Ondas, de Virginia Woolf, conta a história de 6 personagens da infância até a vida adulta e o que aconteceu na vida deles durante esse período e também na amizade entre eles, que na infância era muito forte, mas que a partir de um momento da idade adulta começa a se distanciar e acaba se tornando uma outra sensação, que é de amizade, mas não mais com as lembranças da infância. Essa é a sinopse bem resumida que eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje, porque uma das coisas mais legais de As Ondas é realmente ir desvendando o que aconteceu com esses personagens ao longo do tempo. E eu já vou emendar que o primeiro ponto positivo é que As Ondas foi a minha terceira experiência com a Virginia, e entre os três, né, Mrs. Dalloway, entre os atos e ele, foi o que eu achei mais difícil, tanto que no começo da história eu precisei reler vários momentos, porque aqui a gente tem fluxo de consciência, que é uma característica já tradicional da escrita da Virginia, mas a gente tem fluxo de consciência com 6 personagens, então em alguns momentos o texto tem certas quebras, em alguns momentos é um personagem pensando sobre os amigos e como cada um deles vê o outro e como cada um deles vê a si mesmo, tanto dentro desse grupo de amigos quanto no contexto geral. Então eu quis ter realmente uma experiência verdadeira com esse livro e reli vários trechos para poder entender quem estava falando sobre o que, quem estava pensando o que de quem. Então não é uma leitura fácil, como Mrs. Dalloway eu senti uma certa dificuldade no início, mas depois que tu te familiariza com os personagens e com a narrativa, com as quebras de texto que ela faz, eu acho que daí a leitura avança com um pouco mais de tranquilidade. E eu considero esse um ponto positivo porque é um desafio pessoal meu como leitora ler livros com fluxo de consciência, porque eu sempre dou uma travadinha nas leituras desse tipo. Acompanhar a vida desses 6 personagens também é uma experiência para olhar para a própria vida e para o próprio contexto que a gente está inserido. Desde a infância fica evidente que existem certas barreiras entre esses personagens, barreiras sociais, barreiras financeiras, barreiras culturais e étnicas. Então, desde a infância eles crescem com um tendo certo receio em relação ao outro, ou um que gostaria de ser um pouco mais próximo daquele amigo que ele acha que não tem tanta familiaridade, ou que ele não tem tanto espaço assim. E eles também, desde a infância, principalmente a partir ali do momento em que eles são adolescentes, eles já começam a pensar em que tipo de vida eles vão ter quando eles forem adultos, e cada um deles ali sabe que vai ter uma vida diferente do outro, que diferente da infância e da adolescência que eles estão vivendo naquele momento juntos, provavelmente a vida adulta vai fazer com que eles se separem. Então a gente também, independente da idade que tu esteja quando lê esse livro, inclusive eu acho que é o tipo de livro que precisa de uma releitura, porque a cada releitura a gente vai de repente entender um pouco melhor cada personagem, te faz pensar assim, porque os personagens estão pensando sobre a vida deles tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, como a gente faz todos os dias. Uma mensagem que pra mim ficou assim bem clara nesse livro da Virginia é que até nas relações de amizades mais íntimas existe essa barreira, como eu comentei no tópico anterior, e que também dentro dessas amizades muitas vezes alguns amigos precisam de uma motivação extra para continuar ali no grupo. Então às vezes a inveja é que move essas amizades, né? Ou o desejo de querer ser aquela pessoa, de querer ter a vida da outra pessoa. Aqui no livro, em vários momentos, a gente tem os personagens pensando sobre isso, pensando como seria se eles fossem o outro, se eles tivessem a vida do outro. Então também é inevitável a gente pensar que será que a gente está condicionado desde o momento que a gente nasceu a permanecer num grupo, a fazer parte de uma realidade sem conseguir
sair dali como se tudo já tivesse pré-definido. Todos os livros da Virginia que eu li, os 3 livros, eu acho que tem esse sentimento melancólico em relação à sociedade, em relação a algumas estruturas sociais, e aqui em As Ondas eu senti isso também. Como esse é um livro sobre a vida desses personagens e o que acontece no decorrer dela, todos os tópicos que eu vou comentar com vocês têm a ver com isso. E para finalizar o vídeo, eu quero falar que é inevitável, gente, quando esses personagens chegam em uma determinada idade, eles pensarem sobre o passado, sobre a expectativa que eles criaram para a vida deles, que eles criaram para os amigos, os encontros que eles deixaram de ter, os amigos, né, que no decorrer desse tempo não fazem mais parte dos encontros. Então, cada um deles chega à conclusão que, apesar de talvez não ter vivido a vida que queria, teve momentos positivos e teve momentos negativos, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que esse é um livro que tem um tom bem melancólico, sim. Não é um tom pessimista, eu acho que é um tom melancólico nesse sentido de que todos os dias na nossa vida a gente gostaria de fazer certas coisas que a gente nem sempre vai conseguir fazer. E lidar com a frustração é uma parte essencial do nosso dia a dia. E os personagens demonstram isso ao longo, né, desses anos todos, de muitas vezes não ter o poder que eles gostariam sobre a vida deles ou sobre a vida do outro, de poder interferir, talvez poder transformar em algo melhor. Então, apesar de não ser talvez um livro com uma mensagem super positiva, é um livro muito realista, é um livro que a gente lê e consegue se identificar, consegue entender por que os personagens passam pelos dilemas que eles passam, independente da realidade deles ser melhor ou ser pior, ser favorecida ou ser desfavorecida. Então, bom, acho que por tudo isso, alguns, né, gente, eu não vou contar tudo, mas esses foram alguns pontos que eu separei para comentar com vocês aqui no vídeo. Eu vou finalizar o vídeo então com algumas das minhas citações favoritas. A primeira é da página 218. O ser vai crescendo em anéis, como uma árvore, a folhas caindo. A próxima citação é da página 178. Encontramo-nos nessa passiva e exausta disposição de alma em que apenas queremos voltar ao corpo de nossa mãe, do qual fomos apartados. Todo o resto é desagradável, forçado e fatigante. E para encerrar então, a citação da página 102. Amo com tamanha ferocidade que morro quando o objeto de meu amor mostra por uma só frase que pode escapar. Ele escapa e fico agarrado a uma corda que entra e sai das folhas do topo das árvores. Não compreendo frases. Então é isso, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre As Ondas, da Virginia Woolf. Comenta aqui embaixo se tu já leu esse livro ou se tu já leu alguma coisa da autora, se quer ler, como é que foi a tua experiência com os livros que tu já se deparou da Virginia. Eu já comentei lá nas redes sociais que eu já incluí essa autora na minha lista das favoritas e tenho ainda algumas opções de títulos dela para ler, espero ter alguns na coleção aqui no futuro. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!